Boa tarde, pessoal. Espero que estejam todos bem. Obrigada pela participação. Hoje temos inscritos de quase todas as regiões do país. Eu sou a Lorena Hakak e, juntamente com a Solange Gonçalves, somos as coordenadoras do Grupo de Estudos em Economia da Família e do Gênero, o GEFAM, e vamos mediar esse webinar. Só um minutinho, gente, que deu... A partir de hoje, teremos webinars todas as sextas-feiras por um bom tempo. Anotem aí, cada semana com um assunto diferente, mas sempre relacionado à economia da família e do gênero. Por favor, entre no nosso site ou nos acompanhe nas mídias sociais para ficar informados sobre os webinars. Esse webinar será dividido em duas partes. A primeira, uma apresentação das nossas convidadas e depois perguntas e respostas. Os participantes podem encaminhar questões pelo chat do Zoom. Para não termos problemas de som ou sobrecarga do Zoom, vamos fechar o som de todos que estiverem nos assistindo, assim como suas câmeras. Então, vamos lá. Hoje temos o prazer de receber as queridas professoras Fabiana Rocha, Maria Dolores Dias, Regina Madaloso, Paula Pereda e Priscila Albuquerque. Elas falarão sobre o desempenho acadêmico por gênero em economia e alguns impactos já sentidos na área acadêmica pela pandemia do coronavírus. Vamos conhecer melhor nossas convidadas? Fabiana Rocha, doutora em economia pela Universidade de Illinois, Estados Unidos, atualmente é professora titular do Departamento de Economia da FEA-USP. Sua principal área de pesquisa é a economia do setor público. É membro do grupo de pesquisa Economistas da FEA-USP. Maria Dolores Dias é doutora e livre-docente pela USP, professora titular do Departamento de Economia da FEA. Suas áreas de pesquisa são Economia da Saúde, Avaliação de Políticas Públicas e é membro do grupo de pesquisa Economistas da FEA. Paula Pereda é doutora pela USP, professora associada do Departamento de Economia da FEA. Suas áreas de pesquisa são microeconomia aplicada à saúde e meio ambiente e avaliação de políticas públicas. É membro do grupo de pesquisa Economistas. Priscila Tavares é doutora em economia pela FGV, Escola de Economia de São Paulo. Fez graduação e mestrado em economia na USP. É professora adjunta da Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas. Suas áreas de pesquisa são economia da saúde e avaliação de políticas públicas. Regina Madaloso é PhD em economia pela Universidade de Illinois, fez graduação na PUC-Rio e mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ambos em economia. É professora associada do INSPER, onde trabalha desde 2002. Sua área de pesquisa é economia do trabalho, com foco no mercado de trabalho de mulheres e feminismo. Boa tarde a todas. Muito obrigada por terem aceito o convite para participar desse webinar. Esse seminário seguirá a seguinte ordem. A Dolores fará uma apresentação inicial sobre o seu trabalho, seguida pela Regina e Priscila. Na verdade, é isso daí. E depois abriremos para perguntas do público a todas as nossas convidadas. Desculpa. Por favor, quem está nos assistindo, se quiserem, mandem suas perguntas pelo chat do Zoom. Obrigada novamente pela participação de todos. Dolores, quando você quiser, você pode começar. Obrigada, Lorena, Solange. Parabéns pela iniciativa. É sempre legal, né, nesse mundo diferente em que a gente se encontra, poder ter essa troca de experiências e de ideias mesmo. Na verdade, eu acho que é um pouco o meu objetivo aqui. Eu vou aproveitar um trabalho que a gente já vem fazendo há algum tempo, na verdade, fazer uma propaganda sobre o nosso anuário, enfim, para que todo mundo possa incentivar suas instituições a responder quando a gente envia os questionários, e fazer um pouco uma ponte com toda a crise decorrente do coronavírus e com potenciais riscos aí para a carreira acadêmica, em especial das mulheres. Então, eu vou compartilhar aqui
a apresentação, só para balizar um pouquinho, né, mostrar alguns resultados que fica mais fácil. Chegou aí? Sim? Tá. Bom, então, a propaganda aqui é da nossa pesquisa anual Economistas, que vocês vão encontrar aqui no site das economistas, né, BWE, né, Economistas, Brazilian Women in Economics, do qual fazem parte, né, todo mundo aqui, acho que só a Renata que não está presente, mas Liz e o Pedro nos ajudam, e a gente já teve também outras pessoas que colaboraram, né? Atualmente eles estão trabalhando com a gente. Qualquer questão que vocês queiram nos enviar, pode ir pelo e-mail pessoal de cada um dos participantes ou mesmo pelo institucional do grupo. Bom, esse levantamento, na verdade, ele já, eu estou apresentando os resultados aí da segunda edição, tem várias outras informações, eu só pensei alguns dados que seriam mais de interesse vão resumir um pouquinho as conclusões, mas que vão ser de interesse para o tópico aí, que eu trouxe para a gente fazer o debate. Mas também, se tiver alguma questão aqui, vai ser ótimo a gente tratar. A participação, a gente fez uma seleção, então nossa ideia era avaliar a representação feminina nos departamentos de economia e a gente fez um corte para poder fazer a seleção desses programas, enfim, para onde seria enviado. Então a gente selecionou para programas que possuíam pós-graduação acadêmica em economia. Começamos em 2018, né, coletando dados relativos a 2017, então, no ano passado a gente encerrou, né, fez nossa segunda coleta com dados aí de 2018, para poder ter o levantamento de ano completo. Então, são 52, né, que estão na nossa lista, né, seriam 52 centros de pesquisa, e em 2018 a gente teve 36 que responderam, e no ano passado houve uma queda aí um pouquinho, né, perdemos 3 centros, né, recebemos 33 respostas de 33 centros, que dá um percentual aí de 63,5%. Em 2018 eram 69%. Então, por isso que eu estou fazendo, né, a gente está fazendo a propaganda para continuar tendo a adesão de quem participa e, enfim, voltar a ter de quem a gente não teve ainda. Muito bem. A maior, né, representação, né, que a gente tem é São Paulo, foram respostas de 11, enfim, de 9 centros. Temos Minas Gerais com uma participação importante, Rio Grande do Sul. Essa seria a distribuição, né, aqui são os departamentos que foram contactados e daqueles que a gente obteve resposta. Bom, um resumo, né, dos resultados em relação ao corpo discente. A participação feminina está mais ou menos na casa de 30, pouco mais de 35%, 36%, mas um resultado interessante, pelo menos, né, no grupo que respondeu, é que houve um certo incremento. A gente não fez um teste de diferenças, né, de proporções, mas pelo menos a gente tem a garantia de que estamos mais ou menos, pelo menos no mesmo patamar de participação feminina em termos de corpo discente. Então, no doutorado, em 2018, 38,2% eram mulheres, mestrado, mais ou menos, né, mestrado e graduação, mais ou menos na mesma proporção.
Em 2017, isso era um patamar um pouco menor, o doutorado era mais baixo, estava na casa dos 32%, e mestrado e graduação entre 35,5% e 36%. Entre as docentes, a gente tem uma participação inferior a 30%, e, de novo, um aumento aqui, mas também, quer dizer, pelo menos no mínimo, no mesmo nível a gente se manteve. Só que tem um ponto importante que precisa ser destacado, que é o decréscimo, em termos percentuais, de participação feminina à medida que a carreira evolui. Ou seja, em 2018, 20,8% eram professores titulares, né, chegando ao topo da carreira. Em 2017, 12,2%. A gente fez um corte aqui por nota de programa CAPES, dado que a nossa escolha tinha sido de pesquisar em departamentos com cursos de pós-graduação, nós fizemos aqui a desagregação dessa participação por nota CAPES. E aí o que a gente verificou é que, enfim, um percentual, uma certa estabilidade, que nos programas de nota 6 e 7, em especial, o baixo percentual de participação feminina entre os alunos de mestrado. Doutorado é um pouquinho, né, enfim, é melhor, mas entre o mestrado, a participação feminina é a menor que a gente tem aqui. E aí, enfim, uma das questões, a gente não vou entrar nessa discussão aqui agora, mas o método de seleção ANPEC pode ter algum papel aí nesse resultado, mas não é o foco agora, é só para destacar o resultado. Adicionalmente, a gente fez, né, a distinção entre a participação, né, de mulheres e homens por nível de carreira. E esse é um aspecto, né, que eu quero destacar para a discussão que a gente pretende fazer a seguir. Então, notem que entre as mulheres, né, há uma grande predominância de mulheres nos níveis mais baixos, ou seja, auxiliar de ensino é pouco, mas entre assistente e adjunta a gente tem uma parcela considerável. Entre as titulares são apenas 10,8%. Já no grupo dos homens, entre os docentes, 15,7%, quase 16%, já atingiram o topo da carreira. Então, isso reforça um pouco o aspecto que eu tinha mencionado anteriormente, desse decréscimo consistente de participação feminina à medida que a carreira vai evoluindo. Além disso, então, pegamos aqui os dados, né? A gente também está fazendo um trabalho para tentar entender o que acontece com a disposição das mulheres quando recebem, por exemplo, é um outro trabalho, né? Mas quando elas recebem uma rejeição em algum encontro, né, sobre algum trabalho que foi submetido, se isso tem algum efeito posterior na sua disposição em submeter novos trabalhos. A gente sabe que na economia é bastante importante a apresentação de trabalhos, o conhecimento sobre o trabalho que está sendo desenvolvido. Então, a não participação, de certo modo, pode ser vir a trazer prejuízos para o desenvolvimento posterior da carreira, ou mesmo para a entrada na carreira acadêmica. E a gente percebe aqui que a participação feminina ela é relativamente estável ao longo do tempo, né? Entre 2009 e 2017, a gente
não teve muita variação em termos de submissões. E o percentual de trabalhos aceitos, a mesma coisa. A gente às vezes tem um resultado aqui, né? Por exemplo, 2016, né? Um percentual um pouco maior, mas, enfim, pode ser simplesmente um outlier aí que está se colocando. E, assim, esse é um aspecto importante para a questão, esse é o contexto. Mas, de qualquer modo, incentivo todo mundo aí que está nos assistindo a olhar os resultados, né, do relatório que estão disponíveis lá no nosso site. Porque esse é um ponto, né? Qual é a questão? Então, a gente tem visto e estão saindo vários trabalhos sobre enfim, externalidades negativas do tratamento à Covid. Aqui, a primeira evidência que eu coloquei, né, esse paper aí de 2020, enfim, discute em termos gerais o impacto das medidas de distanciamento sobre áreas cujo emprego é predominantemente feminino. Então, tem toda uma questão aqui ainda acrescido do efeito de fechamento de creches, escolas, e aí praticamente forçando a estadia para o cuidado, né, em especial dos filhos. Aqui eles estão colocando, né, a análise está muito focada em filhos, mas tem toda a questão de idosos também, que é enfim, uma outra dimensão, mas que reforça a mesma direção. Então, a gente tem evidências, em termos gerais, desse impacto sobre o emprego feminino. Mas é interessante que, nesse mesmo trabalho, ele também aponta que, eventualmente, momentaneamente, a gente está com esse quadro, mas provavelmente algo vai mudar por conta da flexibilidade, ou seja, com essa mudança radical, muitos acertos mais flexíveis em termos de horário, de presença física, de tudo, que já vinham sendo encontrados na literatura como responsáveis pelos gaps de gênero no mercado de trabalho, essa flexibilidade certamente no futuro vai aumentar, porque agora a gente verificou que é viável. Muitas empresas estão já planejando no longo prazo manter todas as suas estruturas para esses trabalhos, estruturas, flexibilidade para todo esse trabalho feito de casa. Então, isso pode vir a ser, no futuro, um caminho, uma fonte de redução dos gaps que a gente tinha visto anteriormente. Então, temos aí um mix de efeitos que ainda não, pelo menos, né, em tão pouco tempo, não dá para ver o que vai prevalecer e o que vai perdurar a longo prazo. Mas o ponto aqui que eu quero destacar é todo um conjunto, né, de evidências de que ou seja, o trabalho acadêmico feminino foi muitíssimo afetado pelo coronavírus, ou pela Covid. Porque, na verdade, e as evidências são claríssimas, é um pouco disso que eu vou discutir. Então, a gente tem reportagens, né, como essa que eu estou colocando aqui, que apresenta depoimentos, e, em geral, as dificuldades giram em torno das limitações que estão sendo impostas, por exemplo, pelo cuidado com afazeres domésticos, cuidados com filhos, cuidados com a nova rotina de inserção. E aí, nesse caso,
o grande ponto é como vão ser, e claro, eles estão colocando realidade americana em que o que se está questionando é, bom, para os próximos, para as próximas discussões sobre tenure, como é que se vai levar em conta, por exemplo, o trabalho de gente que era de mulheres que eram super produtivas antes da Covid, e depois não conseguiram mais publicar nada e nem dar andamento às suas atividades de pesquisa. Há também um debate sobre os problemas entre áreas, porque, por exemplo, todo o pessoal de avaliação de impacto que dependia da realização de experimentos, e aí independentemente de gênero, estão completamente parados, né? Não tem nada para fazer diante do contexto. Então, e entre áreas, a gente tem visto isso. Depois eu vou, né, no próximo trabalho que eu vou discutir, vai aparecer um pouco essa questão. Os depoimentos, né, que eu estava mencionando são, assim, estão colocando, né, na verdade, tem vários editores de periódicos dizendo que eles nunca viram nada parecido com o que está acontecendo agora, ou seja, simplesmente eles não recebem mais submissão em que tenha autoras mulheres entre os autores. É meio espantoso. E aí a questão, e todas as áreas, né? Todas as áreas acadêmicas estão nessa discussão. E aí o que se questiona é exatamente isso, né? Como serão feitas essas avaliações? No caso brasileiro, por exemplo, nas instituições públicas, a gente tem os concursos, mas, de certo modo, algo parecido com isso vai ocorrer, ou seja, uma discrepância grande entre as contribuições e a quantidade, né, olhando pela quantidade de trabalhos realizados entre homens e mulheres. E aí tem esse outro texto que é bem interessante, porque, na verdade, ele está contemplando dois aspectos diferentes. O que eles fizeram aqui? Eles pegaram 4 meses, né, de janeiro a abril, de publicações de working paper, em 2 séries. Eu acho que no outro tem até mais séries, mas desse gráfico são as 2 séries, e são 2 séries bem importantes. E o que temos aqui? Então, a gente tem 4 meses de todos esses anos. Então, de 2015 a 2020, a quantidade, né, de trabalhos, o número de autores, né, de autores diferentes, o total de autores, e nas bolinhas, eu não sei se está dando para ver, mas é a participação feminina. Então, oscila lá 19, 18, 20, 23, e mesmo em 2020, a gente estava lá com uma participação de 21%. Quando a gente olha por tema, e tema Covid versus não Covid, daqui a pouco eu vou só fazer o share não sei se todo mundo conhece ou já está acompanhando, mas o National Bureau, né, essa série, assim, é impressionante a quantidade, né? Eles criaram uma série especial de Covid e é impressionante a quantidade de trabalhos que estão saindo. E é interessante notar como a participação feminina entre não Covid e Covid ficou totalmente desbalanceada. Então, nos trabalhos Covid, cujo tema era Covid, somente 12% de participação feminina, enquanto no não Covid essa participação era muito mais elevada. Então, eles fazem toda uma discussão
de características do trabalho acadêmico feminino aqui que poderiam justificar essa discrepância enorme. Então, uma das possibilidades seria, por exemplo, o fato das mulheres normalmente terem uma certa restrição em entrar em temas novos, terem uma preferência por já manterem as suas linhas de pesquisa, os trabalhos que estavam em andamento, e é um pouco o que aparece aqui. Notem que o percentual é bem parecido, esses 21% é bem parecido com o que estava antes. Então, o foco ali foi concentrar no que já estava em andamento, sem, digamos, evitando um pouco o risco de entrar num tema novo, de ter um custo fixo de entrada para poder entender, para poder ter acesso a dados, para poder fazer essas discussões. Então, isso poderia, né, a questão da aversão ao risco de novas áreas ser responsável por essa desproporção. E a gente, mas poderia ser uma outra coisa. Do mesmo trabalho, eles trouxeram também uma desagregação pelo nível da carreira dos autores que estão tratando dos temas. Aqui a estrutura é um pouquinho diferente, né? O cinza são dados de 2019, sendo que, que essa partinha aqui mais achurada representa o número de autores mulheres. O azul é o de 2020, temas não Covid, e o vermelho seriam temas Covid. E a gente percebe claramente que tanto mulheres como jovens, ou seja, pesquisadores mais no início da carreira, estão participando bastante pouco da discussão de Covid. Notem que a grande maioria é de pesquisadores sênior, e a participação de mulheres é bem baixa, né? Enfim, em todos eles. E aí o ponto que se coloca aqui é que parte dessa por exemplo, pesquisadores júnior e no meio da carreira, em geral, pelo menos nos Estados Unidos, e a gente também tem um pouco disso também no Brasil. Pesquisadores júniores em meio de carreira podem também arcar com o ônus de outras atividades administrativas, outras tarefas que também tomam bastante tempo e, no atual contexto, podem, inclusive, estar demandando muito mais atenção do que antes. Então, não é só a questão da aversão ao risco, mas também a forma, ou seja, o mix de atividades em que essas pessoas, enfim, em que os distintos grupos estão desempenhando ao longo, né, mesmo antes da crise. Então, de certo modo, o grande questionamento certamente para o futuro, temas Covid vão ser importantíssimos. E a gente percebe que, de certa maneira, há um favorecimento para grupos já, né, ou enfim, para pesquisadores já mais sêniores, e talvez isso, inclusive, tenha um impacto grande sobre, né? Hoje a gente estava comentando, em outro contexto, a questão da... Hoje não, sei lá, outro dia. A questão da escassez, né, da participação feminina, por exemplo, na formulação de políticas públicas, aqui a gente teria um reforço, porque a própria visão de como lidar com o Covid em várias dimensões estaria sendo dominada por pesquisadores de um determinado perfil.
não contemplando a visão de outros grupos, inclusive, né, inclusive das mulheres. E aí a gente tem no Brasil a mesma, né, aqui a reportagem da FAPESP foi na linha de mães na quarentena, mas reforçando a dificuldade de pesquisadoras em lidar com essa questão. E aí notem que a gente tem aqui, né, artigo na Nature e vários outros trabalhos investigando aí dimensões diferentes do impacto da Covid sobre o trabalho de pesquisa em várias dimensões. Eu vou fazer só um new share aqui, só para mostrar para vocês, né, a questão do... vocês estão vendo a internet aqui, o NBR? Então, a quantidade de trabalhos COVID que, assim, só de working papers que estão aparecendo. Esses não foram contemplados porque a análise pegou trabalhos, esses aqui foram todos publicados em 25 de maio. Aí vai chegar lá o de 18 de maio, outra quantidade, 11 de maio, 4 de maio, e aí entram os de abril, que é uma quantidade enorme. Daqui para trás em que a análise foi feita. Então, o que é o meu ponto? Essa é uma linha de pesquisa muito importante, que certamente para os próximos anos vai ter um impacto relevante e em várias áreas, porque notem, aqui eu fiz a desagregação deles por data, mas se vocês olharem por tema, vocês vão perceber por tópicos em que a gente tem finanças, firmas e domicílios, mercado de trabalho, macro, efeitos macro, efeito macro tem muita coisa, saúde, aí aqui também é um outro negócio gigantesco, distanciamento, ou seja, é um tema que certamente vai ocupar um espaço enorme na agenda de pesquisa da área de economia e de outras áreas. A gente estar fora disso, ou as pessoas que estiverem fora dessa área, me parece, assim, vão estar numa situação desfavorável em termos a todo aquele contexto que eu coloquei ali atrás, de progresso na carreira, ou mesmo de inserção na academia. Então, e aqui estão as referências, era essa a questão aí que eu queria colocar um pouco para a gente debater, discutir, e mais uma vez agradecendo aí a atenção de todo mundo e a oportunidade, né, de compartilhar com vocês essas inquietações. Então, obrigada, gente. Obrigada, Dolores. Agradeço a sua apresentação. Então, seguindo aqui a nossa ordem, eu vou chamar a Priscila para falar. Obrigada, Lorena e Solange, pelo convite para participar desse webinar. Eu quero só, bom, a gente, como a ideia é a gente discutir aí os impactos, os prováveis impactos da Covid nessa... Eu peguei uns dados da PNAD que eu quero compartilhar com vocês, porque eu acho que é um dado relevante que tem sido discutido para, enfim, para discutir mercado de trabalho de uma forma geral, é a diferença, a desigualdade, né, na dedicação aos afazeres domésticos entre gêneros.
Na PNAD, se a gente for olhar exatamente para a carreira, bom, se a gente for procurar economistas, pesquisadores, não tem ninguém, né? Mas um jeito de olhar para isso é a gente olhar essa distribuição por grau de escolaridade, e aí eu separei aqui no final as pessoas que trabalham com pesquisa, né? São 70 observações só, então, enfim, a gente sabe que não dá para representar esse subgrupo, mas, enfim, é um dado aí para a gente avaliar. Como esperado, as mulheres têm, a barra azul são os homens, a amarelinha são as mulheres e a cinza, mulheres com filhos, né? Então, as mulheres têm uma participação nos afazeres domésticos significativamente maior que a dos homens, e as mulheres com filhos ainda maior, né? Uma coisa que me chama a atenção aqui a primeira coluna, as primeiras 3 colunas são pessoas sem instrução, com um ano ou menos de instrução, né? Me chamou a atenção que essa participação nos afazeres domésticos aumenta aqui para pessoas que têm ensino fundamental e depois ensino médio. E aí, por fim, ela volta a cair com o ensino superior e pessoas que têm pós-graduação. Mas uma coisa que me chamou a atenção é a estabilidade na dedicação dos homens nos afazeres domésticos entre os diferentes níveis educacionais. Parece que a escolaridade não impacta essa dedicação nos afazeres domésticos para eles, né, para os homens. Eu achei isso bastante curioso. Eu imaginei que essa proporção fosse diminuir com a escolaridade também para eles. De todo modo, se a gente for olhar aqui para os dois últimos conjuntos de dados, né, pessoas aqui que têm pós-graduação, aqui pós-graduação num sentido amplo, porque eu peguei por anos de escolaridade, né, então não são necessariamente pessoas com mestrado e doutorado stricto sensu, né. Já tem uma diminuição grande no número de horas que as mulheres dedicam aos afazeres domésticos, tanto as que têm filhos como as que não têm filhos, e essa proporção se reduz ainda mais se a gente olhar aqui para as pessoas que declaram trabalhar no setor de pesquisa, mas ainda assim a gente tem uma diferença grande entre homens e mulheres na sua dedicação ao trabalho doméstico, né? Quer dizer, essa é uma informação que eu acho que é importante, é relevante para a gente pensar os impactos da pandemia sobre a produção acadêmica por gênero. Uma questão que, enfim, num outro evento a gente estava discutindo, inclusive, acho que a Lorena comentou isso, né, da possibilidade de a mulher se inserir mais no mercado de trabalho, aí não pensando, obviamente, na academia, né, pensando de uma forma geral, porque essa pandemia nos mostrou que a gente pode fazer a gente pode trabalhar de casa, homens e mulheres, né, de uma forma geral. Mas o meu ponto é um pouco diferente. Será que a gente quer isso, né? Será que a gente quer poder fazer home office? Não quer necessariamente dizer que a gente quer fazer, que a gente quer trabalhar de casa. E a produção acadêmica, ela precisa muito de interação, né? A gente precisa conviver com os pares, assistir os seminários, conversar com as pessoas, para ter ideias, para ter coautores, enfim, para compartilhar nossos resultados. Então, a possibilidade do home office para esse grupo de pessoas talvez não seja tão positivo assim como, enfim, para um grupo diferente de trabalhadores. Era isso, eu queria compartilhar esses dados para contribuir aí com o nosso debate. Obrigada, Priscila. Então, passo a palavra para a Regina. Obrigada. Primeiro, agradecer o convite, Solange e Lorena, é um prazer estar aqui junto de novo com a Dolores, a Fabiana, a Paula e a Priscila.
Acho que a gente trabalha bem junto em discutir essa questão das mulheres dentro da economia e da pesquisa, e de uma forma mais ampla, todas nós estamos sendo afetadas pela questão do isolamento social. Um primeiro ponto que me chama muita atenção na apresentação da Dolores é a questão da baixa participação das mulheres em temas ligados à Covid atualmente. E eu vejo algumas explicações para isso. Número um é que os temas de Covid, eles estão sendo pesquisas feitas agora. Aí, se a gente juntar o fato de que as pesquisadoras, elas já estão avisando que elas estão tendo menos tempo de pesquisa, que elas têm uma responsabilidade doméstica, com os filhos, com os idosos, numa proporção muito maior do que os pesquisadores homens, não é de espantar que quando chegue nesse tema recente, elas estejam apresentando menos pesquisa. Mesmo que em número de working papers, a participação delas tenha se mantido na média, porque provavelmente aqueles papers já estavam quase finalizados. Então, foi fácil de fazer a entrega. Agora, quando a gente entra no tema de Covid, aí fica mais difícil. Tem um segundo ponto nisso, que depois eu vou ter que olhar com calma, mas alguns temas de Covid são fáceis de fazer à distância e rápido. Então, análise, por exemplo, de tendência de mortalidade, taxa de infecção, coisas bem quantitativas do ponto de vista econométrico, ou modelos macro de simulação, é tranquilo. Mas o percentual de mulheres nessas áreas é ainda mais baixo do que na economia como um todo, onde nós somos em torno de 30%. Nós nos concentramos muito em pesquisas, por exemplo, de saúde e mercado de trabalho. E para isso a gente precisa de microdados para conseguir fornecer a pesquisa. E eles estão saindo muito aos poucos, até mesmo violência contra a mulher, que é um tema que está super dentro dessa questão de Covid, é um tema que a gente precisa de dados. Então, além de a gente precisar de um dado que não está disponível tão rápido, a gente tem uma carga de trabalho maior, a gente vai entregar depois. E isso vai, com certeza, como a Dolores apontou, ter uma consequência na carreira das mulheres de médio e longo prazo. Na questão do que a Priscila falou sobre trabalho doméstico, a gente vem acompanhando há muito tempo. As mulheres fazem o dobro do trabalho doméstico dos homens. Aquela distribuição que com as menos educadas tem um aumento no número de horas de trabalho doméstico para ensino fundamental e ensino médio, faz sentido quando você imaginar que essas pessoas normalmente não têm uma empregada doméstica e que talvez nas residências de pessoas que não têm nem ensino fundamental, a demanda de trabalho doméstico é menor do que a demanda para quem já tem ensino fundamental e ensino médio. E depois cai, muitas vezes, não é porque a gente deixa de fazer o trabalho, porque as pessoas não estão trabalhando, é porque muitas de nós temos empregadas domésticas, diaristas, e elas cobrem o nosso trabalho doméstico. Então, uma coisa interessante de a gente fazer e sempre calcular é a distribuição do trabalho doméstico do casal, que infelizmente, quando a gente faz o cálculo, é exatamente o que a Priscila mostrou. As mulheres do casal fazem o dobro ou o triplo das horas de trabalho doméstico que os próprios maridos. E aí eu vou trazer uma discussão que a gente estava tendo hoje, que a gente discutiu. Será que nas nossas casas isso está acontecendo? Porque a visão dos nossos maridos é que eles estão contribuindo em pé de igualdade. Mas como a visão do homem e da mulher é muito diferente sobre essa contribuição de trabalho doméstico e dessas responsabilidades. E, por fim, eu queria pegar o gancho do que a Priscila falou, no que a Dolores tinha dito sobre a possibilidade de aumento de trabalho à distância. De uma certa forma, eu acho que é extremamente positivo para as mulheres, porque a gente tem uma demanda de estar presente em casa em horas que não necessariamente são as horas que demandam dos homens. Eu lembro de uma palestra onde eu estava, onde uma mulher falou assim, não, o meu filho diz que o meu trabalho é mais fácil que o do meu marido, embora nós dois tenhamos a mesma graduação e a gente trabalhe com o mesmo tipo de trabalho. Eu perguntei para meu filho, mas por que o meu trabalho é mais fácil? Aí ele falou, porque você sempre está em casa mais cedo e ele sempre chega tarde. Então, o sinal que a gente passa em fazer essa distribuição desigual acaba sendo até para os nossos filhos que o nosso trabalho é mais fácil e que a gente consegue fazer tudo e que talvez não seja tão necessário a gente se dedicar tanto ao trabalho.
Me preocupa quando o trabalho for mais virtual e nós formos as pessoas que vão trabalhar mais à distância, porque talvez passe ainda mais essa impressão de que o nosso trabalho é muito flexível, então a gente tem a possibilidade de conciliar ainda mais. E acho que para todo mundo que está trabalhando de casa agora, pelo menos a minha experiência, está muito mais difícil, é muito mais pesado, a gente fica muito mais cansado e não é só pela pandemia, não é só pela preocupação de pegar o vírus, o que vai acontecer na economia, é porque é muito difícil trabalhar de casa, é tudo ao mesmo tempo, muita informação. Você está fazendo um webinar, o cachorro chega aqui do lado, toca a campainha, e assim você vai levando a vida. Então, por um lado, eu acho interessante que a gente tenha mais trabalho à distância, por outro lado, eu concordo com a Priscila, eu não sei se a gente quer isso, principalmente na academia, que exige uma dose muito grande de concentração, de foco e disposição perante os nossos pares, que nós já temos dificuldade normalmente. Então, eu acho que isso só expande. Por mim, Lorena, a gente podia abrir para o debate. Muito obrigada. Sabe, na semana passada, a Jordana apresentou o seminário dela e ela falou que os homens trabalham, as mulheres trabalham o dobro dos homens em casa, né? Isso na Suécia. Aqui são 3, 4 vezes mais horas. Então, é o que você falou, quando a gente olha lá, né, na pesquisa, em quem faz pesquisa, ou você vê o dobro, ou um pouco menos que o dobro, é que provavelmente você tem alguém que te ajuda em casa. Porque alguém cobre essa demanda, né? Então, vamos abrir aí para isso. É exatamente isso, Lorena. Alguém cobre, e quem cobre essa demanda para todas as classes sociais, tá? Eu tenho uma pesquisa de campo com pessoas que moram em bairros de baixa renda em São Paulo, e quem cobre a demanda de trabalho, de casa, para aquelas mulheres que vêm trabalhar nas casas de renda mais alta, são outras mulheres, mães, irmãs, amigas, vizinhas, e para a gente são mulheres que vêm na nossa casa também. Então, uma carga de trabalho muito grande, adicional à carga de todo mundo. Sim, e também com relação às crianças, tem muita gente que tem a ajuda dos pais, da sogra, então, né? Então as pessoas perderam isso, até pessoas de mais baixa renda, hein? E aí fica uma sobrecarga muito grande para as mães. Então, eu queria agradecer a exposição, né, de vocês. E aí eu vou fazer uma pergunta, aí não necessariamente alguém especial, não sei como que vocês querem se dividir, ou se a Paula e se a Fabiana também querem entrar nas perguntas. Então, um pouco mais ligado à apresentação, né, da Dolores, é o seguinte: o que vocês acham, né, que os departamentos de economia podem fazer para aumentar a participação feminina no corpo docente nas suas instituições e para diminuir essas diferenças na promoção de cargos, né? Nós vimos que a participação das mulheres professoras titulares é menor do que homens, por exemplo, né? E a questão é a seguinte: como que você promove aí a maior igualdade de oportunidade? Posso só então, entrar aí um pouco no debate, né? Entrar na fala das minhas colegas, né? Antes de comentar uma das coisas que eu acho que podem ser feitas, Lorena, só queria pegar o gancho do que a Regina falou, né? Da mãe chegar mais cedo em casa, e isso que já tem muita evidência mostrando que também que as mulheres com filhos são muito mais produtivas, né? Do que as mulheres sem filhos, do que os homens com filhos, e isso também reflete um pouco, né, em ter que fazer muito mais coisa em menos tempo, e você adquire essa habilidade na força, né?
E aí, só falar uma resposta possível à sua pergunta, Lorena, eu acho que é aliviar a carga de trabalho administrativo na universidade, né, que é muito alta, e ela tem uma participação, se a gente olhar ali na participação das mulheres que a Dolores mostrou, né, na progressão da carreira, quando você olha o percentual de mulheres que participa de cargos administrativos, que tomam tempo e que desviam tempo da pesquisa, é muito mais preponderante para a mulher. Então, eu acho que em termos de progressão na carreira, oferecer esse tipo de cargo, né, mais para homens do que para as mulheres, e a gente até entende que seja mais oferecido para as mulheres, porque a gente tem, na média, outras habilidades ali para lidar com esse tipo, né, com esses tipos de problemas, mas acho que esse pode ser um caminho aí para aumentar a participação de mulheres nas camadas, né, superiores aí da carreira. Eu não tinha pensado, né, nessa coisa dos cargos administrativos, mas com certeza. Tira muito o foco da pesquisa, principalmente, né? Agora, uma outra questão como que os departamentos podem aumentar a participação das mulheres no corpo docente? Porque, por exemplo, no concurso público, talvez seja mais... não sei, talvez em instituições públicas você tenha um número mais equilibrado, talvez. Nos institutos privados, já não. Você tem muito mais homens que mulheres. Como que vocês acham que poderia ser feito, né, para atrair mais mulheres e para que elas fiquem, né, nessa carreira? Eu acho que a gente precisa... desculpa, Regina. Não, vai, Pri, pode ir. Pode você, depois eu volto. Eu acho que a gente precisa incentivar a entrada de mulheres na carreira desde o começo, né? Desde a graduação. A gente tem poucas meninas que ingressam. Os dados que nós apresentamos no ano passado na SBE, eu não me recordo se para todas as instituições era assim, mas para o nosso caso, a evasão é mais representativa para as meninas também. Então, quer dizer, o que é uma informação relevante, né? Mesmo aquelas que escolheram a carreira, passaram no vestibular, quer dizer, tiveram sucesso nesse primeiro filtro, elas, por alguma razão, elas saem mais do que os meninos, né? Então, a gente tem um ambiente, porque a explicação não é viabilidade, certamente, né? Mas a gente tem um ambiente que é menos atrativo para as mulheres, né? E aí isso vai, enfim, perpetrando aí ao longo da carreira. A mesma coisa acontece na Ampec, e as pessoas que vão escolher fazer um doutorado e ter e seguir a carreira acadêmica. Acho que é isso, a gente precisa incentivar desde a graduação. Eu concordo com a Priscila e acho que, complementando, a gente tem uma questão resolvida. É como se a gente acreditasse que as pessoas que vêm fazer seminários e que a gente entrevista em job market, é como se a gente acreditasse que elas têm todas a mesma chance a princípio. E não é verdade. A gente sabe dos alunos de mestrado e de doutorado muito mais da pesquisa deles ao longo do tempo do que a gente sabe das mulheres que foram fazer mestrado e doutorado. Principalmente os nossos alunos brasileiros que foram para o exterior, os nossos alunos que continuam aqui no Brasil fazendo doutorado. Parece que tem uma divulgação maior
eu não sei explicar direito, talvez está relacionado com a questão dos seminários que a Dolores colocou, das taxas de aceitação ou não, mas me parece que os próprios orientadores, e a maior parte dos orientadores são homens, divulgam muito mais os trabalhos dos alunos que são homens do que das alunas que são mulheres. Não é raro você escutar um orientador falar de alguma característica de sua orientanda que não tem a ver com a pesquisa dela. Ah, mas será que ela é estável emocionalmente para seguir numa carreira acadêmica? Então, tem uma questão muito ligada ao feminino e a imagem que a gente tem do feminino, ao meu ver, que acaba sendo também um bloqueio adiante na carreira das mulheres. Quando as mulheres terminam o doutorado e estão indo começar a carreira de pesquisa, muitas vezes é a hora que nós acabamos pensando, será que é hora de ter um filho agora? Eu me vi pensando isso quando eu estava em pleno doutorado. Será que eu devia ter um filho agora e já ir para depois com um filho? Quando é que eu vou fazer essa escolha? E os departamentos sabem disso. Então, esse início de carreira, não, para compensar que talvez você tenha tido um filho recentemente, você vai fazer mais trabalho administrativo, que é o que a Paula levantou. E isso é uma âncora na gente, porque o trabalho administrativo consome, você aprende coisas interessantes, mas que não necessariamente levam a tua carreira como pesquisadora para frente. Então, se os departamentos de verdade quisessem mais mulheres, a gente precisa não só ter mais mulheres que fiquem no mestrado e no doutorado, isso significa reavaliar a forma como a ANPEC é feita, reavaliar nosso processo para admissão no doutorado, ver que linhas de pesquisa elas vão seguir, como acompanhar essas pessoas mais de perto ao longo do tempo, ver como é que a gente pode ir inserindo elas antes de elas estarem preparadas para a contratação, elas já estarem inseridas como uma rede de pesquisa com coautores, com coautoras que já são pesquisadores de cada uma dessas instituições. Eu acho que é um esforço grande e que a academia reluta mais do que as empresas muitas vezes a ver, que não é só meritocracia, que tem algo por trás, além da meritocracia, que acaba segurando um pouco mais as mulheres do que segura os homens, e um trabalho que é difícil para todo mundo. Não é que seja fácil para os homens, publicar é difícil para o homem também, publicar do Brasil para fora, mais difícil ainda. Mas a dificuldade para as mulheres, inevitavelmente, é maior ainda. Alguém mais quer comentar essa questão? Eu só queria fazer um comentário adicional. Termina o doutorado e aí ingressa numa instituição de ensino, você está, enfim, as pessoas estão tendo filhos mais tarde, mas esse timing ele meio que coincide, e aí você pode ter filhos muito no começo da sua carreira, né? Quando é exatamente no momento em que você produziria mais, enfim, para alcançar uma posição mais estável. Acho que uma política foi algo que me ocorreu agora. Acho que pensar em alguma característica da carreira ligada aí à maternidade pode ajudar também, né? Ok. Então, eu vou passar a palavra para a Solange. Ela vai fazer, acho que pelo menos umas 2 perguntas do público. Tem algumas aqui que o pessoal já foi, a Dolores já foi respondendo, a Paula também, mas eu vou colocar, e se alguém mais quiser comentar. Tem algumas perguntas aqui da Jordana, né? Então, na pesquisa sobre participação das mulheres na academia na área de economia, perguntaram alguma coisa sobre raça. Acho que a Dolores já colocou aqui que ainda não existe essa informação, né? Mas elas estão pensando em incluir. Algum indicativo do percentual de mulheres negras entre as economistas acadêmicas brasileiras? E também sobre a questão da forma como o trabalho doméstico nas famílias pobres é resolvido. As famílias adolescentes representam uma importante parcela do que seria uma força de trabalho doméstico. E nós precisamos pensar nessas meninas. Alguém quer comentar? Eu vi que a Dolores já respondeu, né, a primeira parte da pergunta, mas se quiserem responder sobre a questão da força de trabalho entre as adolescentes.
Bem, com certeza, é um super dilema que a gente tem dessas meninas adolescentes ficarem com o trabalho doméstico e cuidado das crianças para as próprias mães poderem trabalhar. Aliado a isso, eu acho que tem a questão do trabalho doméstico, tem a questão do casamento precoce para meninas de baixa renda, casamento infantil, a gente também verifica, parece algo super distante, mas nós temos um percentual grande de meninas casando muito cedo, seja porque com isso elas conseguem ter mais poder na vida delas, no sentido de que elas acreditam que elas vão ter a casa delas e elas vão passar a ser alguém, não a filha de alguém que tem que cuidar da casa dessa pessoa e dos filhos dessa pessoa, e isso prejudica muito a vida delas em termos de que elas não continuam a estudar, elas param de estudar, as oportunidades de trabalho que vêm em seguida são piores do que as oportunidades que elas teriam. Para a saúde, muitas vezes, é uma questão problemática também, até pelo número de filhos que elas vão ter ao longo do tempo. Então, com certeza, as meninas adolescentes, um foco de estudo nosso de políticas públicas de permanência delas na escola e de incentivo para que elas consigam ter uma preparação melhor para o mercado de trabalho de uma forma diferente do que foi concedida para as mães delas. Então, o trabalho doméstico no Brasil, ano a ano, decresce a participação, mas ainda é uma alternativa muito viável para pessoas que estudaram um pouco, principalmente para mulheres. E a gente sabe que é um trabalho vulnerável, que é um trabalho precário, que é um trabalho que, com o tempo, as pessoas vão acabar perdendo, tanto porque elas ficam mais velhas, como porque o trabalho em si tende a diminuir muito a demanda por esse trabalho. Então, a gente deveria ter, sim, uma preocupação muito grande de políticas públicas com relação a essas meninas, e tem vários estudos voltados para isso. E só para falar da questão de raça, toda vez que a gente separa entre meninas brancas e meninas negras, as mais prejudicadas são as meninas negras. Então, a gente fala muito sobre mulheres no mercado de trabalho e a distância, e a provocação é excelente, Jordana, mas a gente tem uma participação muito baixa de mulheres negras na economia, muito baixa de mulheres negras na academia em economia, e para as meninas adolescentes que a gente estava falando, elas com certeza, as meninas negras são mais prejudicadas do que as meninas brancas. Não é só uma questão de oportunidade financeira, de vida financeira da família, é sim uma questão de raça que permanece no Brasil. Bom, tem uma outra pergunta aqui, obrigada, Regina, por ter comentado essa primeira, que vocês acham que os benefícios produzidos pelo teletrabalho são iguais para homens e mulheres? Então, eu até respondi. A gente não, na verdade, assim, o ponto que eu coloquei é que a literatura atual de gaps de gênero levanta que um dos aspectos que responsáveis pelo gap é a falta de flexibilidade de muitas das ocupações. Então, por isso que se levanta a possibilidade de que maior flexibilidade seja melhor. E a maior flexibilidade não é só a questão de estar trabalhando em casa, mas é maior flexibilidade geral em relação aos horários em que as pessoas precisariam estar disponíveis para o trabalho. E potencialmente pode ser bom também para ou, enfim, a gente não, eu não sou especialista em mercado de trabalho, e só tem essa questão que, né, enfim, que está colocada, mas o ponto é que vai ter impacto também potencialmente pode ter impacto para homens também, se as ocupações e a nova configuração, se houver efetivamente uma nova configuração das ocupações com mais flexibilidade. Acho que aspectos que antes eram muito valorizados, né, isso por toda essa literatura de gaps de gênero, em que o contato presencial, e eu não estou falando das ocupações na academia,
eu estou falando ocupações em geral, mostravam que a disponibilidade de estar presente, e se isso, de alguma maneira, perder importância para outras dimensões que eu não saberia dizer agora quais seriam, sim, tem um potencial de alterar enfim, as formas como as atividades estão sendo valorizadas e estão sendo recompensadas e como elas seriam remuneradas do mesmo modo. Então, acho que tem o potencial de alterar. Agora, como, eu não sei dizer agora. Então, eu vou colocar mais uma última pergunta aqui, até porque foi no contexto do Covid, então, mas aí também tem um pouco a ver com o que a Dolores já está falando, mas acho que alguém mais pode comentar se quiser. Especialistas têm apontado que o cenário de pandemia está acelerando tendências do futuro do trabalho, com maior uso da tecnologia e flexibilização das relações empregador e empregado. Vocês veem esses impactos no meio acadêmico e se esse futuro do trabalho vai ser mais inclusivo? A gente pode esperar que seja mais ou menos inclusivo? Se alguém quiser. Eu vou falar também, mas, enfim, porque já estava. Bom, algum impacto já está tendo, porque, pelo menos em relação à docência, mudou bastante. Eu não acho, e aí é uma questão pessoal, e assim, é simplesmente um caso anedótico, e posso mudar como a questão, enfim, tudo muda. Eu acho que dá muito mais trabalho, mas assim, a receptividade dos alunos me pareceu enorme. O pessoal, eu sinto o pessoal no conjunto, inclusive de quando as aulas eram presenciais. Então, essa dimensão docência, me parece que sim, vai ser afetada. E eu não quero dizer, e com isso eu não estou concluindo que vai ser bom, ou que vai. Eu não sei dizer, eu sei que até agora, mas é claro, o contexto é muito especial, e precisa ver a longo prazo. Não me parece ser equivalente um curso totalmente à distância com um curso totalmente presencial, mas acho que um mix desses fatores vão acabar convivendo nessa dimensão. Na dimensão da pesquisa, eu concordo um pouco com o comentário da Priscila. Às vezes, algumas ideias acabam surgindo com um café, durante um café. Você está lá conversando, tal, aí de repente vem um comentário. Então, a interação, talvez no futuro a gente consiga evoluir esse esquema que a gente tem aqui para ser um equivalente da hora do café, mas do jeito que está agora, não sei, eu sinto falta do café para conversar e para saber e perguntar o que as pessoas estão fazendo. Acho que isso que a gente está fazendo é importante para ter, para compartilhar ideias, grandes ideias, mas às vezes coisas interessantes saem de uma conversa totalmente despretensiosa, ou na hora do almoço, ou na hora do café, que é uma observação, e aí sai uma parceria de pesquisa legal. Se vai ser, assim, se vai ser mais inclusivo, então, não sei, se o futuro do trabalho vai ser mais inclusivo, pessoalmente, acho que não. Acho que
né, não é essa a direção, pelo menos não na forma como as coisas estão se configurando agora. Então, eu sou otimista em relação a alguns possíveis efeitos, mas pessimista em relação a outros. Mas é uma opinião pessoal, não sou especialista em mercado de trabalho, então não tome isso como uma resposta científica, mas apenas um depoimento, digamos assim. Posso fazer um complemento só à fala da Dolores? Eu acho que eu tenho, assim, em alguns aspectos, uma opinião um pouquinho diferente, porque o que eu senti, né, pelo menos aí também é uma percepção minha, também não sou especialista em mercado de trabalho, mas é que a gente tem muito mais acesso agora a seminários internacionais de ponta, a tá dentro desse ambiente de discussão desde o coronavírus. Então, acho que esse é um aspecto assim, legal da pandemia, né? Acho que de ter migrado os seminários, né, para o ambiente online e ter permitido acesso. Eu tenho participado de seminários que não teria essa oportunidade se não fosse a pandemia. Então, acho que tem esse lado positivo aí pro lado da pesquisa. Eu entendo, né, que a falta de interação ali, você deixa de criar algumas ideias. E, por outro lado, também o que eu percebo dos meus orientandos de pós e orientandos de graduação é que eles estão trabalhando muito mais, né? Eu acho que o tempo que eles estão economizando aí no deslocamento, sim, eles estão trabalhando muito mais na sua pesquisa. A gente tem conversado, acho que até mais, semanalmente. Então, acho que tem esses lados aí positivos, né? Que eu queria só colocar o contraponto no que a Dolores colocou do lado da pesquisa, né? E também, por outro lado, eu acho que muitas reuniões menos relevantes foram canceladas e a gente teve um alívio aí de tempo importante, só que eu só consigo usar esse tempo quando meu filho está dormindo, né? Mas, de qualquer forma, assim, eu tenho menos tempo para trabalhar, mas tiveram alguns alívios ali de agenda. Então, são vários trade-offs. Como é que vai ficar depois da pandemia? A gente não sabe, né? Porque as escolinhas vão voltar, então muita coisa tem vários trade-offs aí. Eu particularmente acho que tem algumas coisas bem positivas aí pro lado da academia que foram desenvolvidas a toque de caixa, né? E que podem trazer benefícios legais, principalmente a gente que está mais fora aí, né, de grandes mercados acadêmicos. A Paula é bom porque ela é sempre otimista. Acho que é isso, Lorena. De perguntas é isso. A professora Simone fez um comentário aqui sobre que a professora Dolores respondeu aqui sobre a questão a gente está aqui fazendo um debate sobre academia, né? Então, alto nível de desenvolvimento do capital humano, né? De qualidade de capital humano, mas a professora fez um comentário aqui sobre a questão das mulheres de menor escolaridade que tendem a depender fortemente do mercado presencial, né? E que vão perder o trabalho com quase nenhuma possibilidade de tornar esse trabalho remoto. Então, e a Dolores já respondeu aqui no chat, então acho que a gente pode já ir encerrando, se quiser fazer os comentários finais. Ok. Primeiro, perguntar para as nossas convidadas se mais alguém quer fazer algum comentário. Todo mundo... Acho que não. Queria agradecer a participação de vocês. Foi excelente o nosso webinar, nossa discussão. Então, obrigada pela participação de todos. Eu queria pedir sugestões e comentários que vocês possam ter, enviem por e-mail, gefan@gefan.com.br. E até o próximo webinar, na próxima semana. As inscrições estarão abertas a partir do fim de semana. Muito obrigada, gente. Até a próxima.
Eu e a Solange, a gente agradece bastante a todos vocês que participaram. Obrigada. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau, Obrigada. tchau, gente. Obrigada. Tchau. Bom fim de semana. Obrigada, pessoal. Bom Obrigada. final de semana. Para vocês também.